Os estudos, na nossa opinião, ainda não são totalmente conclusivos para que a gente possa, de fato, determinar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FCE Cosmetic. E falando de fotoproteção, não poderíamos deixar de fora de ter uma visão da indústria. E convidamos aqui o Thiago Bernardi de Carvalho, que ele é gerente de novos produtos de dermatologia da Libes Farmacêutica. E gentilmente aceitou o nosso convite para conversar um pouco hoje sobre fotoproteção. Thiago, seja muito bem-vindo ao Conversa de Mercado. Obrigado, Nádia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês da FCE Cosmetic para a gente conversar um pouquinho sobre esse mercado tão fascinante que é o mercado de fotoproteção no mercado brasileiro. É um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Concordo com você, ele é fascinante e desafiador também, né? E aí já vem talvez a primeira pergunta para vocês, né? Que desafios que a indústria encontra na formulação de fotoprotetores? Olha, Nádia, a gente tem um desafio muito grande, né? Porque o mercado é o maior mercado da dermatologia, o mercado de fotoproteção, é quase um quarto do mercado atual da dermatologia, e um mercado extremamente competitivo, né? A gente tem mais de 300 apresentações nesse mercado, o público brasileiro é extremamente exigente com questão de fotoproteção, principalmente a fotoproteção facial. A gente tem uma característica de pele geralmente oleosa no rosto, e a gente exige um sensorial adequado, um sensorial próprio para o nosso clima. Lembrando também que o Brasil ele tem diferentes climas dentro do mesmo país, né? Então não dá para... a região sul é uma característica um pouco mais seca, a região nordeste uma pele muito mais oleosa. Então tem um desafio muito grande de entender a necessidade do consumidor, não é simplesmente replicar receitas e fórmulas de outros países. Então, é um desafio muito grande a gente entender a necessidade do consumidor, a necessidade de dois públicos, a gente costuma pensar na hora de desenvolver o dermatologista, que para essa categoria ele é o primeiro, digamos assim, consumidor desse tipo de produto. Se ele não comprar a ideia do sensorial e do conceito do produto, dificilmente ele vai prescrever para o paciente. Primeiro, a gente tem um protótipo validado pelos dermatologistas, e depois a gente validar com os pacientes. Então, a gente tem um desafio muito grande, é um processo longo, demorado, de captação de necessidades que o paciente entende que esse mercado caminha, e a gente buscar sensorial, porque o mercado é extremamente competitivo em termos de sensorial e em termos de conceito, né? Eu costumo falar que o melhor fotoprotetor é aquele que o paciente usa todo dia. Para garantir que isso ocorra, a gente tem que ter um sensorial adequado e atributos técnicos diferenciados para que o dermatologista prescreva. Pensando que a gente está falando aqui de uma categoria de dermocosméticos, né, cujo principal endosso é do médico dermatologista. Perfeito. E que tecnologias hoje estão em desenvolvimento ou que melhorias você acredita que nós podemos esperar aí dentro dessa linha de produtos nos próximos anos? Olha, eu vejo em dois aspectos. Se a gente for diferenciar sensorial, né? Então, tecnologias mais novas de deliveries, de entregar um sensorial mais adequado, seja num formato de, por exemplo, mousse, um formato fluido, gel, uma rápida absorção, que entregue cada vez mais um sensorial adequado para o paciente mais exigente, de uma pele oleosa, por exemplo. Em termos de conceito, uma proteção cada vez mais ampla. Hoje, os fotoprotetores não bastam ter proteção contra a UVB e UVA. É importante ter um amplo espectro de proteção contra a luz visível, contra a luz azul, contra a poluição e contra o infravermelho também. Eu imagino que, no mínimo, um fotoprotetor tem que começar a ter ampliar a sua proteção para essas categorias, além de outros benefícios dependendo do tipo de pele. Seja uma pele que tem, por exemplo, rosácea, pele oleosa, individualizar um pouco do perfil de tratamento para um fotoprotetor adequado, um perfil de pele específico. Perfeito. E acompanhamos uma pesquisa que saiu em mais ou menos 2019,
Bom, já sabemos que o Brasil tem um alto índice de incidência solar e que tem regiões nossas que é verão o ano inteiro, né? E sabemos hoje, nessa pesquisa apontou que metade da população, um pouco mais, cerca de metade, não usa o protetor solar todos os dias, né? Como um hábito saudável. Que cerca de 20% só usam quando vão à praia ou alguma exposição em parque. E desses, 70% não reaplicam. É um desafio da indústria comunicar a necessidade do uso de protetor solar 365 dias no ano, e o que tem sido feito para trazer um pouco mais desse diálogo e dessa consciência? Não, sem dúvida, esse é um desafio muito grande, porque a gente está, por uma questão geográfica, né? A gente tem um dos maiores índices de radiação solar do mundo, e a gente tem uma questão cultural do brasileiro de achar que você está bronzeado de uma exposição solar é algo cultural e é bem visto, né? O problema é a proteção solar inadequada. Então, a gente tem a questão cultural, de a gente estar sempre exposto ao sol e achar que bronzeado, etc., é algo saudável, é uma pele irritada, etc. E a gente tem a questão de conscientização. Então, por isso que é importante um fotoprotetor com FPS mais altos, porque a gente sabe que o paciente não vai aplicar, o consumidor não vai aplicar todo dia o fotoprotetor, e nem a cada 2 horas, e nem na quantidade adequada, que é 2 gramas por centímetro quadrado. Então, dificilmente o paciente vai usar essa quantidade completa. Então, por isso que é importante FPS mais altos, por isso que a gente está vendo essa tendência no mercado de FPS 70, 80, 90, crescendo cada vez mais, e em paralelo a questão de conscientização, seja com as sociedades médicas, com a SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, para que a gente possa conscientizar os consumidores que, de fato, a fotoproteção não é só de uso situacional, de você usar na praia, em momentos de lazer, porém ele é um item indispensável do cotidiano, do dia a dia. Então, esses números que você mostrou exemplificam que a gente tem uma tarefa de conscientização, né, de uma causa para trazer para a população, porque além de uma fotoproteção adequada, a gente está falando aqui de um risco de câncer de pele. Então, por isso que a gente tem que trazer essa conscientização muito forte, juntamente com as sociedades médicas, com todos os eventos que a gente possa divulgar essa causa da fotoproteção diária e adequada. Nossa, com certeza. Inclusive, até um dado que o Dr. Sérgio Chalca trouxe durante a entrevista dele, 1/3 de todos os cânceres que existem hoje são de pele. Então, e existe uma solução simples, né? Existe o protetor para prevenir isso, né? Acho que existe um grande esforço da indústria, como a gente consegue conscientizar e trazer realmente esse debate como uma necessidade de saúde, né? Sem dúvida, Nádia. E o dano solar, ele é cumulativo. O sol que a gente toma hoje, ele vai ficar na pele, a pele tem memória, ela vai ficar se acumulando e ele vai pagar, a gente vai pagar o preço. Então é importante tomar essa conscientização que a pele tem memória e todo o dano solar ele vai se acumulando. Com certeza. E vou trazer agora um tema, uma polêmica, né, que está aí nas mídias, a questão da oxibenzona, né, com relação à saúde, meio ambiente, especialmente com relação à segurança nos corais, né. Eu queria entender muito da tua opinião, que estudos foram conclusivos com relação a isso e que caminhos que a indústria está seguindo para garantir a saúde e segurança, mas também proteção dos corais. Olha, ainda é um tema que está sendo discutido. A Anvisa está com uma consulta pública para que a sociedade debata esse tema. Os estudos, na nossa opinião, ainda não são totalmente conclusivos para que a gente possa, de fato, determinar, ou exemplo de outros países, a gente tem alguns países, Havaí, que, se não me engano, também barrou esse tipo de fotoprotetor, algumas ilhas do Pacífico, é algo ainda inconclusivo, e a gente vê alguns estudos ou alguns especialistas no assunto que demonstram que ainda não é prematuro ter uma conclusão que, de fato, isso vai prejudicar os corais, né? Então, precisa de mais estudos e ter com muito cuidado as informações que a gente tem, quais são os interesses, né? Eu vejo que ainda está em momento de debater, acho que tem que trazer para todo mundo para discussão, para que a gente tenha uma resolução que seja a mais adequada possível, e se de fato for comprovado que tem algum tipo de prejuízo para o meio ambiente, faremos as adequações necessárias. Porém, hoje, eu entendo que ainda a discussão ainda está muito
principalmente no Brasil ainda, muito incipiente, até nos congressos internacionais ainda, você vê que não tem uma conclusão muito clara. A gente tem algumas empresas que se tomam um pouco disso, já saem fazendo algumas alterações na sua formulação, mas a gente vê que talvez seja um pouco mais de marcar algum território do que efetivamente ter um embasamento científico nisso. Então, a gente está atento, estamos participando das discussões com a Anvisa, junto com o nosso time de regulatórios, porém, ainda a gente entende que não é o momento adequado para ter uma posição definitiva sobre o assunto. Perfeito, muito obrigada. Seguimos acompanhando, né? Sempre. Exato. E ouvindo a ciência, com certeza. E o último ponto, uma última pergunta que a gente traz aqui para vocês é a questão, a gente sabe hoje da questão socioeconômica do país e também a gente sabe a necessidade do protetor solar para uso diário e por todos, né? Existe exposição de luz em todo momento do nosso dia. Custo. Nem sempre ele é um produto acessível à população. Existem alternativas de popularizar mais esse acesso? Não sei, parcerias público-privadas? Existe algo em discussão acontecendo entre indústria, governo, outras entidades sociais? Ou ainda não? Esse assunto ainda não evoluiu? Ainda não evoluiu. Realmente, de fato, são fórmulas que elas têm um custo elevado. Lembrando que a maioria dos 80% quase de um custo de fotoprotetor são dos filtros e muitos dos ativos são importados. Então, a gente está suscetível à variação cambial. No ano passado, a variação cambial foi de, no mínimo, 30% de aumento. Então, de fato, a gente sofre muito com a variação cambial e que isso não permite popularizar cada vez mais a fórmula do fotoprotetor. Eu entendo que a partir do momento que a nossa indústria também de ativos químicos, que a gente conseguir produzir internamente, né, esses ativos, a gente não ficar tão dependente do mercado internacional com a variação cambial, é natural que a gente consiga tornar os preços mais acessíveis, né? Porque isso é uma preocupação que nós na Lips temos também, de ter acesso, né, aos produtos para a maior quantidade possível de consumidores que usufrutem desse tipo de produto, porém, a gente fica muito, às vezes, de mãos atadas com a variação cambial da formulação. A gente entende que esse é um trabalho também conjunto de a gente ter cada vez mais as indústrias de ativos produzindo aqui internamente. Eu sei que também não deve ser fácil, mas a gente fica muito suscetível à variação cambial como um ano atípico, como foi 2020. Isso impactou bastante para a gente desenvolver, principalmente quando a gente pensa em novas formulações. Isso ficou muito latente, esse incremento no custo em virtude da variação cambial. Perfeito. Thiago, já agradeço imensamente o teu tempo e queria deixar muito aberto para você, se você tem outras considerações ou quer trazer outros dados, informações aqui para a FC Cosmetic. Eu agradeço, acho que foi um bate-papo bem produtivo, acho que deu para a gente passar por todos os pontos desse mercado de fotoproteção, que é um mercado tão amplo, um mercado que sofreu em 2020, né? Acho que nos últimos 5 ou 6 anos foi o primeiro ano que teve uma retraída, é normal, até porque o mercado, que eu costumo falar que são produtos fora de casa, né? Você não está, você usa no ambiente externo, né? E é natural que sofreu com a questão da pandemia. A gente imagina que agora, 2021, vai ser o mercado, a partir do momento que a pandemia estiver controlada, ele vai voltar com tudo, e a importância de ter novos produtos para que os consumidores a gente vai ter um grupo de consumidores aí dispostos a voltar a consumir esse tipo de produto. Então é importante a gente estar com o produto certo, no momento certo, para que os consumidores possam experimentar e de fato tornar-se novos consumidores das marcas. Agradeço mais uma vez pelo convite e estou à disposição. Obrigado. Obrigada, Thiago. Obrigada a todos vocês aí que acompanham esse canal. Obrigada, Libs, por, enfim, participar também desse bate-papo. E continuem seguindo aqui o Conversa de Mercado. Toda semana, um conteúdo novo para vocês. Até o próximo.